Os Estados Unidos parecem estar se preparando para uma longa guerra com o Irã. Isso não é apenas uma frase bonita para um título. Há ações muito claras que mostram que o governo dos Estados Unidos e o Pentágono chegaram à conclusão de que terão que lutar contra o Irã por muito tempo e possivelmente até que o governo atual caia. E isso é uma mudança total na concepção dessa guerra. Eu enfatizo uma mudança completa do conceito. Algo que, há apenas 6 meses, a Casa Branca consideraria absolutamente inaceitável. Ou seja, era um desejo que ninguém colocava como objetivo das operações militares. Derrubar o regime, mudança de regime. Vamos analisar por quê? Por que isso aconteceu? Vamos, como se diz, começar do começo. O presidente dos Estados Unidos estava sendo levado para a casa da Turquia em um avião que tem quase 40 anos, não porque o novo quebrou, não por causa do orçamento, mas porque o serviço secreto considerou arriscado usar o novo avião, que custou quase 400 milhões e foi presenteado pelo Catar. No momento em que há uma fátua religiosa oficial para matar o chefe de Estado, é perigoso demais. E o próprio Trump hoje disse em voz alta algo que presidentes normalmente não dizem em público. Ele disse: "Eu sou o primeiro da lista de alvos do Irã." Vamos entender o que aconteceu em Ankara e por que isso muda o jogo mais do que parece à primeira vista. Hoje temos uma edição em comum, na interseção entre a segurança pessoal do chefe de Estado do nosso Estado e a grande geopolítica, porque essas duas coisas estão diretamente ligadas. A saída de Trump, Deus me livre, muda tudo completamente. Embora alguém possa vir dizendo que vai dar continuidade à linha dele, essa pessoa vai mudar completamente a situação no mundo. Neste vídeo vamos passar por 3 coisas, por assim dizer. Primeiro, o que ocorreu com os aviões do presidente em Ankara e por que isso não é paranoia, mas sim cálculo frio do serviço secreto. Segundo, o que acontecia paralelamente no funeral em Khomeini e por que foi exatamente lá que Trump se tornou oficialmente o alvo número 1. E terceiro, o que significam 1 bilhão e 100 milhões de dólares que o Pentágono está investindo na base britânica de Mildenhall neste momento? E como isso está relacionado com o que está acontecendo no Estreito de Hormuz? No final, como sempre, uma conclusão prática que diz respeito diretamente a nós. Olhem para a cronologia. No dia 1º de julho, Trump embarca pela primeira vez no novo Air Force One, um Boeing modificado pela própria Boeing. O custo é de 478. Um presente do Catar, que os militares americanos passaram quase um ano transformando de um avião comercial em uma aeronave presidencial protegida. O custo da modificação foi de 400 milhões. A aeronave está voando para a cúpula da OTAN em Ankara junto com o presidente. Ou seja, o presidente está deitado, sentado, voando dentro, deitado, deitado. Сидит, летит внутри этой машины. Na volta, ela não voa. Ou melhor, voa, mas vazia, com uma parada na Grã-Bretanha, para que os militares de lá possam vê-la como uma peça de museu, como o próprio Trump formulou. E o presidente volta no avião antigo, naquele mesmo Boeing VC-25A, que já transporta presidentes americanos há quanto? 40 anos. E como o próprio Trump disse, está ultrapassado. A versão oficial da Casa Branca é que isso é um gesto de respeito aos militares na base de Mildenhall, que devem ser os primeiros a ver o novo avião. Uma bela besteira. O New York Times, citando atuais e ex-funcionários da defesa, escreve algo completamente diferente. Diz que foi uma recomendação do serviço secreto. Quando o serviço secreto recomenda, é melhor seguir o que eles dizem, usar o avião antigo, justamente por questões de segurança. Porque alguns dias antes disso, os combates entre os Estados Unidos e o Irã foram retomados. E o risco, mesmo sem uma ameaça concreta confirmada, foi motivo suficiente para agir com cautela. É aqui que fica mais interessante. No avião antigo, os passageiros foram instruídos a manter as persianas das janelas fechadas durante a decolagem. O transponder, que é um dispositivo que mostra a localização de navios e aviões para todos que monitoram o espaço aéreo, não foi ligado até que o avião cruzasse o Mar Negro. Essa é uma prática padrão para o deslocamento do presidente por zonas de alto risco,
Não é baseado em filmes do James Bond, mas sim em fatos documentados por rastreadores de voo. E agora por que o novo avião, que só na reforma custou 400 milhões no total? Isso pode gerar dúvidas entre profissionais de segurança, porque agora não podemos voar nele de forma alguma? Isso nos leva a uma questão que está sendo ativamente discutida agora em Washington. Segundo o Times, autoridades de defesa atuais e antigas duvidam se foi possível concluir todas as melhorias necessárias nesse ano acelerado de trabalho. Consegue imaginar? Trabalharam um ano, chamaram de acelerado e ainda assim não terminaram a instalação da nova aeronave. Todos os sistemas de defesa secretos que existem nos antigos, bem, neste aqui, o VC-25A, incluindo sistemas avançados, contramedidas contra mísseis, proteção contra pulso eletromagnético e outras coisas que nem conseguimos imaginar. A Força Aérea declara oficialmente que o avião atende a todos os padrões de segurança, comunicação e proteção. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem parte das complexas medidas de engenharia. As modificações planejadas para a próxima geração do Air Force One foram deliberadamente deixadas de fora nesta aeronave, que eles chamaram de aeronave de transição. Elas foram reservadas para a futura versão completa. Ou seja, este avião dado de presente é apenas uma versão de transição por enquanto. Eles estão trabalhando em um novo, totalmente americano, sem qualquer participação, sem dinheiro, sem envolvimento, absolutamente nada de outros países. Ou seja, senhores, não é teoria da conspiração, mas um fato oficialmente reconhecido. O novo avião presidencial é uma solução temporária com um sistema de proteção incompleto. E quando há uma ameaça real pairando sobre a cabeça, não uma hipotética, e uma promessa de assassinato, os profissionais preferem o velho comprovado ao invés do novo brilhante. Agora, de onde veio essa ameaça justamente agora, justamente nessa forma tão concentrada? 28 de fevereiro. Os ataques dos Estados Unidos deste ano, claro, e de Israel matam o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O funeral não se torna apenas uma cerimônia de luto, ele se transforma em uma tribuna onde cada orador exige vingança. Hamid Karzai, ele é um deputado linha dura. Deputado do parlamento iraniano, ele é o mais enfático de todos. Todos gesticulam e cospem ao falar, mas ele faz isso mais do que todos. Eles têm uma rede social chamada Veracity, sinceramente não sei se é iraniana ou de outro lugar. Ele escreve: já que Trump está ao alcance na Turquia durante a cúpula, é preciso lançar imediatamente mísseis contra a localização dele e não importa quem mais morra junto com ele. O principal é atingir o inimigo, mas isso ainda não é o mais sério. A maioria dos membros da Assembleia, que se chama Assembleia dos Especialistas do Irã, são 88 pessoas lá, e de acordo com a constituição deles, a constituição iraniana, formalmente eles devem nomear e destituir o líder supremo. Eles nunca tentaram destituir ninguém, mas oficialmente precisam votar por ele. Eles, ou seja, é como se fosse Supremo e Supremo. Então eles assinaram a declaração. 88 pessoas assinaram a declaração. O assassinato de Trump e do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, é dever de todo iraniano. Bem, de todo muçulmano, foi isso que eles escreveram sobre vocês lá. Sim, ou seja, esse assassinato deve ser, digamos, realizado em quaisquer circunstâncias. Ou seja, mesmo que você morra por causa disso, toda a sua família também e tudo mais, isso não tem nenhuma importância. No outro mundo, você será incrivelmente recompensado por Alá. Ou seja, não para todos. 70 virgens e 70 vezes 70. Vai ser suficiente, digamos assim, para toda a vida no outro mundo. Isso não é retórica de extremista de rua. Esse é um órgão institucional quase oficial do governo do Irã. Aquele que assinou a fátua para matar o atual presidente dos Estados Unidos. Foram colocadas 88 assinaturas. E é nesse contexto que Trump aparece diante dos jornalistas e faz uma declaração que à primeira vista soa como bem, um humor negro. Mas na verdade é um cálculo político muito preciso. Trump tem esse tipo de intuição. De pé ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, Trump faz uma piada. Ele preferiria ser o número 1 no TikTok do que o número 1 na lista de alvos de assassinato. Ou seja, imediatamente chamou atenção para isso. Mas logo em seguida acrescenta:
Talvez a sorte não dure para sempre. E se torna uma vítima, se torna bem um santo que precisa ser protegido para que os inimigos não as alcancem. Ele chama os líderes iranianos por trás das ameaças de pessoas doentes e más. Ele fala sobre a necessidade de extirpar esse tumor cancerígeno em um estágio inicial, ou seja, quanto antes melhor. Em resumo, ele afirma ter agido corretamente ao atacar o Irã na época, e agora vem um momento que considero fundamental para entender como Trump lida com esse assunto, o assunto do medo. O jornalista pergunta a ele sobre ameaças de assassinato. Trump, em vez de evitar o assunto, como praticamente qualquer político do nosso tempo faria, pelo menos começa a comparar estatísticas. A mortalidade no cargo de presidente é de 5,2%. E para um piloto dessas corridas mais perigosas, tipo Indianápolis e IndyCar, é de 0,1%. Ao peão de rodeio montando o touro biquíni. 1,1%. E para o presidente dos Estados Unidos, 5,2%, ou seja, segundo ele, ser presidente é estatisticamente mais perigoso do que o rodeio profissional. E eu suspeito que até mesmo os montadores que sobem nos telhados e pulam de uma estrutura para outra não têm esse risco. Isso não é um detalhe aleatório. É uma maneira de transformar uma ameaça mortal em parte da imagem pública de um homem forte, de um líder. E todo mundo imediatamente se lembrou. A orelha, o símbolo vamos lutar. Que sabe o valor do risco, entende e não se esconde dele. Como você pode votar contra um líder assim? E por fim, o mais discreto e para mim, o elemento mais importante dessa história. Números. Números que por algum motivo poucos discutem. Enquanto a mídia analisa as piadas de Trump sobre o TikTok, como vocês imaginam, muitos lá fazem comentários sarcásticos e irônicos de forma maldosa. O Pentágono já está aprovando documentos para um investimento de 1 bilhão e 100 milhões naquela mesma base britânica de Mildenhall. Para onde o novo avião foi fazer uma visita? Oficialmente, isso é uma modernização da infraestrutura para as unidades de operações especiais. Bem, aquelas que transferem pessoal para territórios hostis fechados, territórios politicamente sensíveis. Estou tentando citar a tradução, ou seja, pela Europa e África. Então eles estão lá, bem no meio da Europa, e de lá eles voam. Mildenhall não é uma base qualquer, senhoras e senhores. Foi exatamente ela que serviu como ponto-chave para reabastecimento durante as operações militares contra o Irã neste ano. E no total, de acordo com os documentos do Pentágono, para as bases americanas na Grã-Bretanha, isso inclui Mildenhall, Lakenheath e Fairford, se não me engano, estão previstos mais de 4 bilhões. Bem, o que você acha? Isso é um gesto turístico para que os soldados possam apreciar e se sentir bem? Ou isso é a construção de infraestrutura para uma campanha prolongada que, a julgar pela fátua e pela declaração da Assembleia dos Especialistas, não vai terminar amanhã? É isso que acontece se você somar. Essas três histórias juntas viraram um avião em vez de um novo. Não é um capricho, é um cálculo frio do serviço de segurança diante de uma ameaça real, institucional e confirmada de assassinato. A fátua, a Assembleia dos Peritos, não são retóricas emocionais, mas sim um programa de longo prazo que vai sobreviver a esta fase da guerra e, senhoras e senhores, talvez até a este presidente. Bilhões para bases britânicas mostram reconhecimento silencioso de Washington cidadãos. Está se preparando não para um desfecho rápido, mas para uma fase prolongada do conflito. Senhores, o investimento de 4 bilhões nas bases de onde vamos agir contra o Irã não é para pintar um prédio ou consertar o asfalto. Só significa uma coisa: nós vamos mudar o regime. É por isso que estou fazendo o vídeo de hoje. Chegamos até aqui. Eu dei todas as abordagens, todas as explicações, todas as pistas. Todos os pontos que podemos, digamos, começar a ligar. E uma imagem começa a se formar. Nós vamos mudar o regime na República Islâmica do Irã. Os israelenses tiveram sorte. Os iranianos tiveram sorte. Os países localizados no Golfo Pérsico tiveram sorte. Talvez isso nos custe as eleições em novembro.
Eu realmente espero que não. Mas, pelo menos, quero dizer mais uma vez, os iranianos acabaram se enganando a si mesmos. Bem feito para eles. Deixem seu like, senhoras e senhores, se vocês assistiram até o final, e até o próximo episódio.